Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e dando continuidade à ocupação das Américas pelos povos ibéricos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como aconteceu a colonização espanhola sobre essas novas terras, esse novo mundo que foi descoberto com as grandes navegações. Vamos lá? Temos que ter em mente que o Estado espanhol fez a ocupação dessas novas terras no Novo Mundo de forma extremamente violenta, buscando sempre integrá-las às suas atividades mercantis. A princípio, a exploração dos metais preciosos, ouro e prata, que foram ali encontrados com facilidade, e posteriormente dedicando-se à agricultura. E vamos começar então com a conquista do México. Iniciada em 1519, sob o comando de Hernán Cortés, eles optaram por uma tática militar muito interessante: fazer amizade, fazer alianças com povos inimigos aos astecas, que era quem controlava a região. Dessa forma, ele conseguia ter acesso a várias informações, como onde ficavam as cidades, onde ficavam suas riquezas, o ouro, e, obviamente, ainda tinha ajuda nos combates contra os astecas. Então, essa tática ela foi utilizada não só na América Espanhola, mas também aqui na América Portuguesa. Tanto é que, com a ajuda desses povos, eles conseguiram marchar Hernán Cortés e todas as tropas espanholas até a principal cidade do Império Azteca, que é muito difícil falar o nome, Teotihuacán, eu vou botar aqui escrito para vocês saberem, que hoje é a cidade do México. E assim eles conseguem chegar nesse centro do Império e a partir daí eles vão começar a dominação. Cortés e as tropas espanholas foram recebidos de forma muito amistosa por Montezuma II, o imperador azteca. E aproveitando-se dessa hospitalidade, Cortés e toda a sua tropa se instalaram na cidade do México e acabaram capturando Montezuma, que logo faleceu. E a partir desse momento, começou-se a dominação de forma extremamente violenta, com a destruição dos templos religiosos, subjugação dos povos e os saques às cidades. Então, a partir desse momento, Cortés, ele, através de toda a violência do Império Espanhol, começa a sua dominação sobre o povo azteca. Mas, obviamente, que essa dominação ela não aconteceu assim tão fácil, porque os nativos eles resistiram ferozmente contra essa invasão espanhola. E, na luta, a tropa espanhola sofreu várias perdas. E isso fez com que Cortés acabasse abandonando a cidade. Só que, obviamente, que isso não vai ficar por aí. O que vai acontecer? Cortés, depois de um tempo, reorganiza as tropas espanholas e retorna para concluir a dominação. Em 1521, 2 meses depois de intensos confrontos entre astecas e espanhóis e de uma devastadora epidemia de varíola entre os astecas, os espanhóis finalmente conseguem dominá-los. Mas a gente tem que levar também em consideração a diferença bélica entre esses dois povos. Enquanto os europeus já faziam uso de armas de fogo, armaduras e cavalos, os astecas eles ainda não tinham essa superioridade bélica. Então, essa diferença entre armas e preparo militar, obviamente, influenciou na vitória dos espanhóis sobre os astecas. Sob a ruína do Império Azteca, os dominadores constroem a sua cidade, que é a atual cidade do México. Uma coisa muito interessante é que, nessa construção civilizatória, de acordo com os padrões europeus da época, eles vão retirar dos templos religiosos e da cidade azteca o material para fazer as suas construções. Então, é muito interessante a gente perceber que parte do material que foi utilizado para construir a grande catedral na cidade do México, ela pertenceu a templos religiosos astecas. E os efeitos não foram só na questão arquitetônica da cidade, na imposição da religião e da língua, mas também no número populacional. Estima-se que entre 1519, quando teve início a ocupação, e 1560, quando ela já estava completamente concluída,
o número da população nativa asteca, né, nativa, ela tenha passado de 10 milhões para menos de 2 milhões. Então foi um decréscimo gigantesco, ou seja, foi um extermínio dessa população que vivia nessas terras. Outro grande conquistador espanhol foi Francisco Pizarro, que a partir de 1531 vai liderar a dominação sobre os povos incas, que se localizavam mais ou menos ao norte do Equador até as regiões de que hoje seriam a Bolívia e o Peru. E essa dominação ela vai ser motivada pelas notícias da existência de ouro e prata na região, que vão acabar sendo confirmadas. A gente tem que lembrar que vai ser nesse período também que vai surgir o grande mito do Eldorado, um lugar onde haveria abundância de ouro e prata, e isso vai motivar muitos conquistadores a saírem da Europa e a se aventurarem nas Américas. No caso, Pizarro vai ser um deles e ele vai conseguir a dominação desses povos que nós chamamos de Incas. Um dos fatores que vai facilitar essa dominação espanhola sobre os povos incas é que no momento da sua chegada, eles viviam um grande conflito político. Por quê? Em 1527, o imperador havia falecido. E aí começa a ter uma crise, uma luta pela sucessão. Quem assumiria a coroa a partir daquele momento? E os dois candidatos mais próximos eram seus irmãos. Então eles começam uma guerra dentro do próprio império para ver quem venceria. Claro que no final, um deles acabou saindo como grande vitorioso. Só que essa grande vitória, ela não é tão grande assim. Porque esse conflito, essa luta que coloca incas contra incas, né, uma guerra civil ali para ver quem iria assumir o governo, obviamente enfraquece as tropas e o governo e a população em si. Então, em 1532, quando Pizarro chega na região, ele tem a tropa espanhola, as armas a seu favor e encontra um império um pouco fragilizado. Quando Pizarro chega, ele consegue sequestrar o imperador em exercício e exige o pagamento de um grande resgate em ouro, que os nativos conseguem se reunir, os súditos, e pagam para ele ser liberado desse sequestro. Só que mesmo recebendo o pagamento, Pizarro executa o imperador em 1533. E isso é mais um dos indicativos do quanto o Império Espanhol foi violento, sanguinário na sua dominação. Naquele momento, Cusco era a principal cidade do Império Inca, que foi dominada, conquistada pelos espanhóis. Só que, por se localizar num local extremamente montanhoso, de difícil acesso, ela meio que foi deixada de lado pelos espanhóis, que decidem criar uma nova cidade, que vai ser a capital do novo Império Espanhol, que é a cidade de Lima, que hoje é a capital do Peru. Apesar dessa dominação extremamente violenta dos povos espanhóis, vários redutos incas ainda vão resistir por décadas a essa dominação. Só que, infelizmente, devido à força militar e à brutalidade na imposição da sua língua, cultura, religião, sistema econômico e político, os espanhóis vão dominar sobre vários aspectos aquela região e impor aquilo que eles julgavam ser certo, civilizatório, sempre depreciando aquilo que era local. Então, galerinha, a gente tem que entender que essa dominação ela não foi só uma questão financeira, não foi só uma questão de dominação e ocupação do território. Foi exterminar as pessoas que aqui viviam, roubar as suas terras e impor a sua cultura, a sua razão como a certa. Então essa dominação ela foi extremamente violenta em todos os sentidos, físico, psicológico e econômico para esses povos. Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima aula.